Olá pessoal, estamos de volta. Agora vamos começar um novo bloco de resolução de questões a respeito do ciclo orçamentário, sobretudo da participação do Legislativo, na aprovação, na apreciação das peças de natureza orçamentária. Questão 11. Existem algumas especificações para aprovação das emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modificam. Entre elas estão as emendas que, vamos lá, então, para aprovação, Bom, sejam incompatíveis com o PPA? Não, a gente precisa que elas sejam compatíveis. Sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões? Essa é uma possibilidade. Então, para que emendas sejam apresentadas, é possível que elas estejam relacionadas a erros ou omissões, a correção deles, Mas, seguindo, C. Sejam relacionadas com as mudanças de estimativas, provavelmente deve estar focando aqui a mudança de estimativa de receita, E a gente viu que isso aqui é residual. Normalmente não se pode, a menos que se identifique um erro ou omissão de natureza técnica, mas o que se espera é que não haja mudança de estimativa. Letra D. Não tenham relação com os dispositivos do texto do projeto de lei. Pelo contrário, uma possibilidade de apresentar emenda é se as emendas tiverem relação com os dispositivos do texto. Letra E, indiquem os recursos necessários sem considerar os provenientes de anulação de despesa para a questão de gastos. Não, necessariamente tem que haver a anulação de despesa, colocando aquela que é pretendida pela emenda no lugar. Então, resposta é letra B. 12. Um deputado estadual apresentou, junto à Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, dentro do prazo adequado, emenda ao PELUA do Estado Alfa, que acarretava aumento de despesa. O deputado estava ciente de que tal emenda somente poderia ser aprovada caso indicasse os recursos necessários a custear esses novos gastos, os quais deveriam ser provenientes de anulação de outras dotações. A dotação que pode ser objeto de anulação para fins de custeio do aumento previsto nessa emenda parlamentar é a anulação de despesa que recaia sobre a dotação referente a. Bom, então temos que lembrar daquelas condições da Constituição, que existem algumas despesas que não podem ser cortadas por emenda parlamentar, para dar lugar a alguma outra dotação. Então, a gente tem que ver aquilo que pode ser cortado, Transferências de parcela do ICMS do Estado para os municípios. Então, isso aqui é uma transferência tributária constitucional e, portanto, não pode ser cortada. B. Pagamento do serviço da dívida pública. Serviço da dívida também está ressalvado pela Constituição. Pagamento dos servidores públicos estaduais inativos. Não se pode, nem ativo, nem inativo, nem pensionista, nem encargos de pessoal. Pagamento dos pensionistas, não pode. Obras de infraestrutura. Então, é possível cortar dotações relativas a obras de infraestrutura que não estão protegidas pela Constituição para colocar alguma outra despesa no lugar. 13. Um ente público municipal recebeu recursos decorrentes de uma emenda individual impositiva apresentada ao projeto de lei orçamentária da União. A modalidade da emenda foi transferência especial, na qual o ente deve observar que os recursos, letra A, deverão ser aplicados integralmente em despesas de capital. Não, a gente viu que existe o dever de 70%. Integralmente não é um dever, é exigido pela Constituição. Não integrarão a receita do ente beneficiado para o cálculo dos limites de endividamento. Ok, tanto para de endividamento quanto de pessoal, Então, esse recebimento de transferência não pode interferir no cálculo da receita para fins dos limites de endividamento e de pessoal. Mas vamos ver os restantes. Poderão ser aplicados em despesas correntes, desde que nas áreas de saúde e educação não existe essa exigência. A exigência é de que seja a aplicação na área de competência do executivo local, não só saúde e educação. Serão aplicados nas áreas de competência constitucional da União, não, e sim do ente local. Letra E, serão repassados ao ente beneficiado mediante celebração de convênio. Não, isso vai ser feito de forma automática, sem assinatura de nada. Letra B.
14. O projeto de lei orçamentária anual é enviado ao presidente da República para sanção e publicação no Diário Oficial da União após a seguinte fase do ciclo orçamentário. Bom, ele é encaminhado para sanção depois que o parlamento faz o seu trabalho, né, de aprovação, emendamento, que está aqui na letra D. Isso aqui é posterior, a execução é posterior também à sanção do projeto, a avaliação, assim como o controle, posterior, e o planejamento anterior. 15. Os representantes do Poder Legislativo têm a competência de propor emendas aos projetos de PPA, de LDO e de LUA. Porém, as proposições de emendas precisam atender a alguns requisitos para serem aprovadas. No caso de emendas apresentadas ao projeto de LUA, um desses requisitos se refere a: letra A, destinação a projeto ou atividade que não esteja em andamento. Olha, aqui a gente está nessa questão usando a terminologia, usando aqueles conceitos que estão lá no artigo 33 da Lei 4.320. Vimos que lá são condições bem mais restritivas de apresentação de emendas, né? Então, destinação a projeto ou atividade que não esteja em andamento, lá pela Lei 4.320 não é possível, porque deveria ser, né, um projeto já aprovado nos trâmites administrativos, né, nas instâncias administrativas, para que pudesse receber uma emenda. Independência em relação aos dispositivos previstos no projeto de lei do orçamento. Bom, a linguagem da letra B não está muito boa, mas a ideia é que uma emenda poderia ser apresentada se não tiver relação com os dispositivos. Bom, na verdade, uma das possibilidades de se apresentar uma emenda é justamente para favorecer alterações no texto do projeto de lei. Essa palavra aqui, então, é que cria um ruído, né, nessa redação bastante ruim, inclusive, da letra B. Letra C. Indicação de recursos provenientes de anulação de dotações ou de excesso de arrecadação. Isso aqui não é possível. A gente viu que para aprovar alguma emenda, a própria emenda já tem que indicar qual é a despesa, a outra despesa que ela vai anular, né, e entrar no lugar. A arrecadação, o excesso de arrecadação, não pode ser indicado como fonte. Não incidência sobre dotação solicitada para despesa de custeio. Essa regra geral a gente viu lá no artigo 33 da Lei 4.320. A despesa de custeio ela era praticamente intocável. Apenas se fosse mostrado algum problema, alguma inexatidão na proposta, é que a despesa de custeio poderia ser emendada. Mas, vamos terminando, letra E. Necessidade de destinação de 50% das emendas para ações e serviços públicos de saúde. Olha, isso aqui foi capcioso pelo seguinte: essa destinação de 50% para a SPS, a gente viu que realmente existe, isso está na Constituição, mas apenas para emendas individuais. E aqui nesse enunciado, a gente está falando de emendas de forma geral. E a gente não tem, por exemplo, essa exigência para emendas de bancada, né? As emendas de bancada não têm o dever de destinar metade dos valores para ações e serviços públicos de saúde. Então, a gente vai ficar aqui com essa regra geral da Lei 4.320, lá no artigo 33.1, que trata dessa proteção às despesas de custeio, que, em regra, não poderão ser alteradas. 16. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Alfa, foi comunicado por sua assessoria a respeito da necessidade de ser dado o devido encaminhamento à proposta orçamentária para o exercício financeiro subsequente, entregando-lhe o texto que for elaborado pelos setores técnicos competentes. Bem parecida com o anterior que a gente viu, né? Após a aprovação interna da proposta, no âmbito do Poder Judiciário, ela deve ser publicada direcionando a previsão da receita e autorizando a realização da despesa. Não, a gente não tem essa independência, essa autonomia aqui da proposta setorial do Judiciário. Ela deve ser encaminhada ao Poder Executivo, que somente poderá alterá-la se destoar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É isso aqui. Então, não é por vontade própria, por desejos políticos ou indicações técnicas, né? Tem que haver uma indicação de que os limites da LDO foram descumpridos para haver alguma alteração. Mas vamos ver o resto aqui. Letra C, encaminhada ao Poder Legislativo, não pode haver encaminhamento direto ao Poder Legislativo, né? Tem que ser consolidado no Poder Executivo.
Letra D, encaminhada ao Poder Executivo, que poderá alterá-la de modo a compatibilizá-la com as demais propostas. Não, a gente tem sempre que usar os limites da LDO como critério para essa eventual alteração. Letra E, encaminhada ao Poder Legislativo, também errado. A atividade de planejamento, que dá suporte aos pilares do orçamento público, receita e despesas públicas, requer o uso de informações de qualidade para que seja efetiva como ferramenta para o gestor público. Uma etapa crucial na elaboração de qualquer orçamento é a previsão das receitas. Essa etapa antecede a fixação das despesas a serem incluídas no orçamento, além de ser base para se estimarem as necessidades de financiamento do governo. Nessa etapa, devem ser selecionadas informações relevantes e dispensadas, aquelas que podem afetar a qualidade da previsão. Uma informação que pode ser dispensada nessa etapa de previsão da receita, né? A arrecadação registrada nos exercícios anteriores. A gente viu que tanto lá na 4.320 quanto na LRF já se dá destaque, né, a essa arrecadação dos exercícios anteriores, né, como uma informação que deve ser utilizada como base para a projeção futura. Efeitos de alterações na legislação tributária também deve ser utilizado como base, né? A gente tem tanto aspectos econômicos quanto legais que devem ser considerados. Expectativa de crescimento econômico, então, é um dos fatores que interferem na previsão das receitas. Letra D. Valor inscrito em restos a pagar no exercício anterior. Bom, aqui a gente está falando, na verdade, de despesa, né? Restos a pagar se refere à despesa e isso não vai interferir, né? O quanto foi inscrito em restos a pagar não vai interferir na previsão da receita. E a letra E, variação do índice de preço, né? Inflação, também é um fator importante para se considerar na previsão das receitas. 18. No âmbito da discussão do projeto de lei orçamentária anual, um grupo de senadores almejava apresentar emendas para que fossem aumentados os valores das dotações orçamentárias destinadas à implementação de determinado direito prestacional, o qual se mostrava particularmente relevante para seus nichos eleitorais. Para tanto, indicaram os recursos a ser utilizados que resultariam da redução ou anulação de dotações destinadas a certas despesas. Considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional, as despesas passíveis de serem escolhidas pelos senadores como origem dos valores que seriam considerados em suas emendas podem estar relacionados, de novo, àquela história, né? O que está protegido pela Constituição de emendamento, o que não pode ser cortado por emenda, né, para dar lugar a outras despesas. Vamos lá. Pagamento de encargos sociais, a gente viu que pessoal e encargos estão protegidos. Juros da dívida, isso aqui faz parte do chamado serviço da dívida, né? Juros e o principal. A amortização da dívida pública faz parte também do serviço da dívida. Inversões financeiras a serem realizadas pela União, isso aqui não está protegido pela Constituição. Letra E, transferências realizadas pela União ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Sim, aqui a gente tem uma transferência tributária constitucional que está protegida lá no artigo 166 da Constituição. 19. Em relação ao ciclo orçamentário, a fase em que são definidas as prioridades, fixados os objetivos e estimados os recursos financeiros necessários à realização das políticas públicas inseridas no orçamento, sob a forma de programas, a gente está falando daquela etapa preparatória, né, em que as propostas setoriais, propostas parciais estão sendo elaboradas. A gente está falando, então, da elaboração orçamentária. 20. Um parlamentar ocupante de cadeira no Congresso Nacional apresentou uma emenda individual ao projeto de lei orçamentária anual da União. O projeto se enquadra nos limites de emendas individuais impositivas e se destina a enviar recursos a seu estado de origem, pelo qual foi eleito. Os recursos da emenda pretendida, letra A, deverão integrar a receita para fins de repartição, a gente viu que isso não pode ocorrer. Deverão ser pelo menos 50% aplicados em despesas de capital. Bom, na verdade, a gente está falando das emendas individuais de forma geral, né? E não necessariamente daquelas de transferência especial. Mas mesmo que fosse de transferência especial, esse valor aqui também estaria errado, né? Seria de 70. Então está errado de qualquer maneira. Não integrarão a receita do Estado, da Federação,
para fins de cálculo dos limites de endividamento, ok? E a gente pode acrescentar também para os limites de pessoal. Finalizando, poderão ser alocados somente por meio de transferência com finalidade definida? Não, porque pode ser feito pela transferência especial. E letra E, poderão cobrir despesas com pessoal? Não, não dá para pagar pessoal e encargos, nem de ativo, nem de inativo, né, como a gente viu. Nem aumenta o limite da receita, né, para fins de limites com pessoal, e nem pode pagar diretamente pessoal. Aqui, gente, nós finalizamos mais um bloco de questões, de resolução de questões, sobre esse trecho, né, sobre essa parte do ciclo orçamentário e que trata especificamente dessas disposições constitucionais sobre a atuação do Legislativo. Nos próximos blocos a gente continua vendo algumas questões recentes a respeito desse tema. Vejo vocês lá.